Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora dando sequência no vídeo 265, então você viu que a questão 258, só uma pergunta e uma resposta, nós trabalhamos 3 vídeos, mas ainda não acabou. Ainda tem mais uma pergunta e uma resposta dentro da pergunta de Allan Kardec. É 2 perguntas numa só. E 2 respostas em uma só. Até porque, gente, a reencarnação, ela faz parte das leis divinas. A reencarnação faz parte das leis divinas. Né? A desencarnação faz parte das leis divinas. Isso é inquestionável. Não adianta a pessoa. Mas inquestionável em que sentido? Não adianta assim você. Inquestionável no sentido assim. Mas não tem como eu nunca desencarnar, ou eu nunca reencarnar, ou nunca desencarnar. Não, tem. Olha só para você ver como são as coisas. Você quer nunca mais reencarnar ou desencarnar? Evolua. Faça por onde chegar ao nível de espírito puro, de espírito perfeito. O que nosso Senhor Jesus Cristo está acima de espírito puro e de espírito perfeito, de espírito celeste. O que está acima? Até porque nosso Senhor Jesus Cristo não é espírito. Para você ver. Esses puro, perfeito, celeste também não são espírito, mas ele está acima do puro, do perfeito, do celeste. Esses não reencarnam mais em corpos físicos. Então, você pensa, mas você disse assim, Luiz, que isso é inquestionável. Não, é questionável. Mas a resposta você questiona assim, mas será que não tem como eu não reencarnar mais? Tem. Qual a resposta? Se torna um espírito puro, perfeito ou celeste. Você não vai precisar reencarnar mais em corpos físicos. Então, Allan Kardec faz a outra pergunta. Olha só, Kardec é espertinho ele, né? Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Eu vou dizer a verdade, se tivesse uma viola aqui, eu ia chamar o meu amigo André Clarindim para a gente dançar um forró, porque não é possível. Não é possível, gente. Olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Aí os bons espíritos, eles vêm mais ou menos assim, ó. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Mas você vai entender por que os bons espíritos disseram assim. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Você vai entender. Você sabe por que você vai entender? Na hora que eu explicar. Porque diretamente não é Deus
que impõe as tribulações da vida como castigo. Diretamente não é Deus. Você pensar assim que você é cego, mudo, surdo, aleijado, e você é pobre financeiramente, e que você é impotente, que você é frígida, né? E que você nasceu numa família muito pobre, que você financeiramente, que você passa fome. Você pode até pensar que esse processo todo ele é um castigo, e foi Deus que impôs as tribulações na sua vida como um castigo. Mas não foi Deus. Deus não apontou, não chegou e disse assim, ó, por você ter feito isso, por você ter atirado no ouvido, por você ter tomado veneno, você vai nascer com reumatismo, artrite, osteoporose, você vai nascer cego, mudo, surdo, você vai nascer com problemas pulmonares. Também, gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Tem pessoas que nascem com asma e bronquite. Asma e bronquite. Você sabe o que essa pessoa, em vidas passadas, ele fez para hoje ele ser detentor de asma e de bronquite? Sabe aquelas asma e aqueles bronquite que a pessoa precisa daquelas bombinhas para ficar 24 horas, porque senão ele desencarna mesmo por asfixia? Sabe o que é aquilo lá? Resquícios de quando em vidas passadas, vidas é mais que uma. Não significa que foi na vida passada. 3, 4 vidas atrás. Por ele, aquilo ali é resquícios por ele ter se suicidado em águas profundas. Às vezes ele arrumou uma paixãozinha lá, sabe? Ai, foi traído ou foi traída. Aí eu me mato e tigudum dentro de uma represa. Entendeu? Isso é quando a pessoa provoca. Quando ele se mata. Porque quando ele escorrega e morre afogado, ele não tem problema de asma e nem de bronquite. Porque não foi ele que provocou. Foi uma prova, uma expiação, qual ele tinha que pagar, resgatar débito do passado. É diferente do suicídio, porque suicídio não é prova e não é nem expiação. Entendeu? Então, suicídio, bronquite, resquícios de suicídio de vidas passadas, quando você perdidamente, por causa de um homem ou por causa de uma mulher, ou por causa de algum problema, entendeu? Você, tigudum, morreu afogado. Aí a água entrou pelos orifícios da narina, ou pela boca mesmo, e foi até os alvéolos pulmonares, inundou todo o seu tórax, né? Como se diz, os peitos, encheu de água por dentro, encheu eu vou usar esses termos assim, não científico, tá bom? Encheu, o importante é você entender, encheu os teus pulmões todos de água e interrompeu as funções pulmonares. E os alvéolos pulmonares, que são todas células, ficaram todas paralisadas. Nas próximas existências você volta com a maioria daquelas células paralisadas. No entanto, elas não conseguem funcionar corretamente, aí é onde vem a falta de ar. Aí a falta de ar, graças a Deus a medicina criou, os médicos, né, os cientistas médicos, criaram essa substância que a pessoa joga e ali abre os broncos pulmonares. O
porque os brônquios não estavam conseguindo abrir, porque eles estavam petrificados por resquício de vidas passadas. Ou por você ter fumado demais em vidas passadas. Porque o cigarro caracteriza suicídio. Aí você volta na próxima existência como um suicida que prejudicou os teus pulmões. E você vem com praticamente 50%, 60% de fluido vital a menos naquele pulmão, naqueles pulmões. E, gente, se eu fosse falar aqui a respeito do que acontece nessa lei de causa e efeito, ação-reação, nós ficaríamos aqui uns 50 vídeos. E essa não é a finalidade. Eu creio que, dizendo assim, você já está mais ou menos ciente do que eu estou dizendo, né? Então tá, olha, vamos continuar. Então, os bons espíritos disseram assim, nada ocorre sem a permissão de Deus. Então eles disseram assim, porque, para poder simplificar, porque logo à frente eles vão dizer, entendeu? Olha só, não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Deus nunca que chega e fala assim, ó, porque você cometeu crime na vida passada, então eu vou fazer com que você nasça nessa agora sem olho, sem visão, sem boca, sem audição, sem braço, sem perna. Eu sou um Deus carrasco. Você fez, você vai pagar, seu ordinário. Como Deus de Dante. Né? Como que é Deus lá? Que Deus pobre lá, que fez todos os animais, aí fez Adão sozinho. Todos os animais ali namorando, menos Adão, coitadinho. Aí eu já disse para vocês, né? O responsável pela depressão no mundo é Deus. Eu já descobri isso. Deus que é responsável pela depressão no mundo. Oh, mas como assim, Luiz? Deus não fez Adão sozinho? Ele não fez Adão sozinho? E Adão vendo o cabritinho namorar a cabritinha. O pombinho namorar a pombinha. Né? O gazelinho, nem sei se isso não está certo, mas o gazelinho macho namorando a gazelinha fêmea. E ele ali com aqueles pensamentos de perturbação na cabeça dele. Oh, meu Deus do céu, mas que vontade também, só. Eu acho que Adão, acho que era mineiro. Que vontade, só. Borboleta macho com a borboletinha fêmea, lá acasalado. Passava um tatu com a tatuzinha. Ah, não, mas não é possível, gente. E ele olhava para os lados assim, olhava para os outros, não via nada. Falei, mas... Aí Deus, o tonto. Porque esse Deus é um tonto. Ele descobriu, meu Deus do céu, ele descobriu que ele tinha cometido um erro. Tanto é que, nossa, eu cometi um erro. Criei machos e fêmeas, mas esqueci de criar uma fêmea para o Adão. E eu vou ter que fazer as coisas certas dessa vez agora. Vou ter que fazer as coisas certas. Eu vou esperar o Adão dormir. Ele falou até baixinho para o Adão não escutar. Eu vou esperar o Adão dormir. Eu vou arrancar umas costelas dele e vou fazer a Eva. Olha que palhaçada. A mulher é parte do homem. Isso é palhaçada, gente. Isso é machismo. Isso é de Karl Marx. Karl Marx é que defendia o machismo. Gente, estuda Karl Marx. Eu não vou falar o que ele fazia, não. Estuda Karl Marx para você ver o conceito de Karl Marx com relação ao machismo. Depois você vai me dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. É o machismo que sempre imperou aqui na Terra.
o melhor é o homem, o mais forte é o homem, o mais inteligente é o homem, tudo é um homem. Isso é uma palhaçada, porque bilhões de mulheres têm muito mais valor do que muitos homens. É que a mulher foi sempre rebaixada para o último degrau por certos machistas. Tá? Aí Deus arrancou as costelas do Adão, só que eu não consigo encontrar em mim onde é que ele arrancou as costelas em mim. Eu não consigo, porque se ele arrancou, está faltando, né? E essas costelas em mim que não está faltando, está tudo certinho aqui. Então quer dizer que em mim ele não mexeu. Graças a Deus. Tá. Aí ele fez a Eva. A hora que ele acordou, Adão acordou, ele pensou que estava sonhando. Aquela mulherona bonita ali do lado dele falou, crê em Deus, padre, e agora? O que é isso? Mas aí Deus lhe apareceu. Ó é a outra pobreza de Deus. Luiz, mas tá dentro do assunto? Tá, você vai ver já já. Isso que é esmiuçamento. Olha a pobreza de Deus. Fez a Eva, mas fosse, ó, como se diz assim, ó. Tá vendo o que o gazelinho tá fazendo? Nem pense. Ô, gente, isso aí da depressão tem nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso? Adão naquela inferioridade, naquele vulcão, naquela erupção, Jesus, Deus chegar e pedir um negócio desse para ele. Não, para que foi fazer? Então foi Deus o causador da depressão no mundo. Ele é que é o responsável. Eu já descobri isso. Ele fez Adão ficar deprimido. E olha lá, eu não tenho certeza não, mas eu acho que ele é que é o culpado por Adão também ter se suicidado. Porque a história não conta, mas eu acho que Adão se suicidou. Isso é brincadeira, suicidou não. Isso é mitologia, isso é palhaçada, isso não existiu. Mas aí eles não podiam, né, experimentar o fruto. E a Eva vai dar-lhe ele mostra no jardim, aquela árvore vocês nem passam perto. Vocês sabem que árvore que é essa, né? Deus pôs Eva ali perto de Adão e falou assim, Adão, passa perto dessa árvore. Passa longe dessa árvore, viu? E a mulher, como tem aquele lado sedutor, né? Foi fazendo a cabeça do Adão, foi fazendo, e o Adão olhando assim os animais em volta dele. Quanto menos viu ele, Yuhu! Deus apareceu nervoso. Mas ele apareceu bravo. Tão bravo que expulsou os dois do paraíso. Então, gente, foi Deus o causador da depressão na Terra. Ele causou depressão em Adão primeiro. Agora eu estou dizendo assim, você entendeu? Não deixa-se de ser uma forma assim, sarcástica, de tanta palhaçada que há nessas mitologias, e é muito impressionante ainda como muitos quadrúpedes ainda caem nessas palhaçadas. É quarta-feira de cinza, é quinta-feira disso, é sexta-feira disso, é sábado, aleluia disso. É tanta palhaçada que onde o espírito vai parar nessa situação? O indivíduo reencarna, gente, é para evoluir, não é para retrogredir, não. Não é para afastar, não. Porque não existe retrógrada. Mas parece que o espírito está no processo de retrógrada. Mas olha só, vamos lá. Então Deus não causa essa desgraça na vida da pessoa. Você vai nascer impotente. Não. Não tem nada disso. Foi um mau uso em vidas passadas ou você pediu para nascer impotente. Tem tudo isso, tá bom?
Agora eu aceito essa colocação aqui dos bons espíritos pelo que vem pela frente agora. Escuta só. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Por que eu aceito isso aqui? Porque as leis de Deus leis por ele criado. Então nós temos que aceitar essa primeira frase aqui dos bons espíritos. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Leis, gente. Leis que regem o universo. Que não tem começo nem fim. Os universos. Leis. Então, todas as leis que nós infringimos, todas as leis são departamentos. E todas as vezes que nós infringimos aqueles departamentos, em falta, ali permanecemos com a providência divina. Depois, no processo reencarnatório, a ficha espiritual correspondente a todos os departamentos de todas as leis que nós infringimos são juntadas. E fala, você infringiu a lei tal, a lei tal, a lei tal e a lei tal. De 20 leis, você infringiu 10. Dá para você entender assim? Então, eles juntam aquelas 10 que você infringiu, porque são leis de Deus. Não é lei do homem, graças a Deus. São leis universais. É lei universal. Tanto aqui quanto no fim do universo. Limitando só para você ver. A lei é uma só. Só muda o patamar evolutivo, mas a lei é uma só. Então, você tem que responder por aquilo que na lei se encontra. Então, é a mesma coisa, deixa eu explicar para você ver. O estatuto brasileiro, por exemplo, as leis brasileiras. Então, tem lá, por exemplo, assim, 80 cláusulas. Então, aquelas cláusulas, aquelas 80 cláusulas, elas passaram pela Câmara, pelo Congresso, pelo Senado, não é verdade? STF, pelo governo, e foi votada aquelas 80 cláusulas, não é verdade? Então, leis são leis, que tem que ser obedecida. Então, se você infringe uma cláusula daquela, não é o governo que está te punindo, é você que está desobedecendo às leis do país. Por exemplo, nesse ano de 2021, a OMS, Organização Mundial de Saúde, não está pedindo para que a humanidade use máscara de proteção. Beleza. Mas você é um indisciplinado, você fala assim, eu não vou usar. Beleza. Duas coisas podem acontecer. Um guarda lhe abordar na rua e te multar. Tá certo ele. Porque você está infringindo leis que existem, votada pela Organização Mundial da Saúde. E você também, sem a máscara, você pode contrair o coronavírus, que é o covidzinho, né, coitadinho? Graças a Deus, é uma benção esse anjinho. Então, você contrai aquele vírus. E ele te manda lá para o cemitério. Consequência da tua irresponsabilidade. Leis. Agora, se você estivesse usando a máscara, você não seria multado e você não contrairia, né,
Você não ia contrair o vírus do Covid. Você conseguiu entender mais ou menos? Leis. Então, existe, né? Vamos para o próximo vídeo. Mas eu vou continuar esse assunto. Existe, tá? Vê se você não esquece essa frase, não.